Olá! Hoje nós vamos falar aqui no canal, nesse vídeo ligado à psicologia organizacional, sobre a atualização necessária dos líderes. Então eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like para que a gente possa atingir um número maior de pessoas com esse tema. Então o que eu quero deixar hoje aqui para uma reflexão importante? Antigamente, e eu digo antigamente, século XX, que não está tão longe assim. Lá em 1992, na década de 90, na década de 80, as coisas não eram vistas da forma como é hoje. Em que sentido? No sentido das obrigações e do rendimento dos colaboradores, e quando isso não acontece, era visto lá como uma negligência, alguma coisa de errado está com ele, vamos demitir, vamos fazer o desligamento, vamos substituí-lo. Só que hoje as coisas mudaram. A visão necessária do líder, do CEO, para essas questões de baixo rendimento, de atrasos, de desânimo, desmotivação, muita introspecção, deve ser visto de uma outra forma. Até que ponto os líderes estão preparados para perceber transtornos mentais? Veja, ninguém dá o que não tem. Então, se for oferecido aos líderes um trabalho para que ele consiga perceber no seu time algum problema, alguma ação que possa ser considerada como um problema a ser levado em consideração no âmbito de saúde mental, o ambiente da organização pode ser mais leve e mais seguro para o próprio colaborador e para o líder. Ou seja, estamos falando então aqui de uma conexão entre a liderança, o time e o líder. Essa pessoa que está ali para oferecer todo o apoio, todo o suporte e para que os liderados ou a equipe se sinta apoiada e confiante para falar algum problema que esteja acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida no mercado de trabalho, como é que ele está se vendo? Será que ele está se percebendo ali como impotente, como incompetente? E quando a gente fala incompetente, muitas pessoas acreditam, nossa, não é possível que o fulano é tão competente, ele tem tanta formação, ele tem tanta experiência em várias empresas e de repente ele se vê ali como incompetente ou se mostra numa avaliação de desempenho ali com uma autoestima muito comprometida. Ou seja, ele passa a não acreditar no seu próprio talento, na sua própria competência. Nós falávamos antigamente de fulano é competente, fulano não é competente. Fulano é inteligente, fulano não é inteligente. Hoje nós falamos de habilidades e competências que devem ser trabalhadas, exploradas nas mais diversas áreas. Porém, as empresas têm um papel fundamental nessa questão de perceber até que ponto o seu time, alguém do seu time, e quando eu falo time, uma pessoa no time que esteja comprometida, ela vai comprometer o time como um todo. Então, vale a pena olhar o time, sim, como um todo. De repente, o que está acontecendo? O que é que pode estar acontecendo ali com uma pessoa do meu time, um dos meus colaboradores, e eu negligenciei? Negligenciar um transtorno mental enfrentado ali por um colaborador vai levar mais tarde a negligenciar o problema mental da empresa. Como da empresa? Da empresa. Eu começo com uma pessoa e eu não percebo, não quero, imagina, isso não é nada, vai para o time vai crescendo, vai passando esse transtorno mental até chegar a um transtorno mental da empresa, porque os colaboradores estão doentes, os colaboradores estão comprometidos mentalmente, estão adoecidos mentalmente. E nós não estamos falando de adoecimento aqui para internação, não, para saber qual é o conflito, qual é o problema que essas pessoas nesse time estão enfrentando. Então é olhar para o ser humano de uma outra forma, além do crachá. É observar
esse ser humano, esse colaborador, como parte integrante de um processo que é colocado para a empresa como o principal, que é atingimento de metas. Mas se eu não atinjo o capital mais valioso da empresa, que é o capital humano, eu não posso atingir meta alguma. E se eu vou atingir de uma forma adoecida. É o que nós falamos no início aqui. A empresa adoece. Então, se eu não consigo perceber como é que anda meu time, como é que anda o meu colaborador, como é que eu vou perceber um processo ali? Eu vou falhar na hora de avaliar porque eu vou culpar pessoas. Fulano é responsável, Beltrano é responsável. Não, é o time. Mas alguém ali não estava bem. E o que foi feito em prol dessa pessoa? O que foi feito para melhorar a questão ali que ela deve estar enfrentando? É interessante que muitas empresas hoje, século XXI, elas já têm parcerias com profissionais, psicólogos, que ou atuam em forma de consultoria ou atuam também no formato de atendimento. Algumas empresas têm até meio que um pronto-socorro, porque de repente eu tenho um colaborador ali com um problema muito sério, financeiro. Ele vai falar com um profissional que seja da área financeira, não especialista, ele só trata disso, não, mas que possa aliviar essa dor. É um problema na área da separação, ele está se separando. Então vamos trabalhar essas emoções, vamos falar dessas emoções. Não dá mais para pensar que o nosso colaborador chegue na empresa e pendure seus problemas lá fora. Isso era lá na década de 80, que se falava, deixe seus problemas do lado de fora da empresa. Então ali eu estava fazendo ali uma visão, estava tendo uma visão ali, fazendo uma abordagem totalmente mecânica. As pessoas se separam, cabeça e corpo? Não. Então, se as minhas emoções, elas vêm comigo para a empresa, o líder tem que estar sabendo lidar com isso. Estar sabendo lidar com isso significa necessidade de treinamento. Como eu disse no início, ninguém dá o que não tem. Então, eu também não posso cobrar os líderes de não ter visto isso, de não ter visto aquilo, de não ter tido ações. Mas ele foi treinado para isso? Será que ele achou que era uma preguiça? Será que ele acreditou que era um momento de desleixo? E às vezes não é. Pode ser um processo ali, um sintoma de liderança que está falhando nessa hora que eu não consigo perceber. Mas é culpa dele? Não. Eu posso perceber de uma outra forma. Eu posso achar que, olha, não está rendendo, o time não está conseguindo atingir as metas. Mas por quê? O atingimento de metas está comprometido por quais razões? Quais são os motivos que está tendo esse comprometimento para atingimento de metas? Então é importante nós percebermos que a liderança, eu tenho falado aqui, ela é desenvolvida também. Existem as características de líderes natos? Existem, mas existem as questões de formação integral de um líder, de ter uma visão um pouco mais humanizada, um pouco mais empática e um pouco mais ligado à saúde mental. E por que eu estou falando hoje isso aqui, né? Outubro. Porque é o mês da prevenção aí, né? do câncer de mama, de tudo. Setembro nós passamos por questões do suicídio, mas suicídio e doenças, elas têm todo dia. O mês que vem é o Novembro Azul. Então eu tenho tanto problemas de saúde que afetam os colaboradores, como afetam todos, os líderes e os CEOs também, como eu tenho também luto, como eu tenho também ideação suicida, e isso é muito sério. Isso é muito sério e deve e merece uma atenção especial por parte das organizações, primeiro, na formação dessa liderança. Na formação dessa liderança que pode e deve ser extremamente capaz de observar de forma empática. Nem sempre o não fazer é preguiça. Nem sempre o não falar é mau humor. Ele é assim mesmo, ele é birrento. Não, não é. Tem alguma coisa acontecendo. Então é importante que os líderes consigam fazer aí uma visão diferenciada e chamarem aí para si os problemas necessários para desenvolver bem um time, a sua organização. Mas será que eu posso ter essa visão da essência humana? Como? Vai de formação do formador.
quem é que forma a equipe? É o líder, mas esse líder precisa ser formado. Então, entra aqui essa questão de busca da formação da liderança integral, com essas questões de saúde mental, com um papo aberto, com uma questão ali muito, vamos usar um termo aqui meio que comum aí, né? Um papo cabeça, um papo descolado, um papo, seja lá a linguagem que for usado, mas para falar das angústias, para falar das dores mentais, os sentimentos, também com esses líderes, que às vezes ele não percebe do outro, porque ele também está passando por uma situação dessa. E procurar o serviço de psicologia como apoio das organizações é fundamental. E aqui nós não estamos dizendo para deixar um psicólogo de plantão lá 8 horas, 24 horas. Não. Mas como é que é feito esse suporte, esse apoio, essa escuta ativa para os líderes, para que eles possam perceber no outro coisas que muitas vezes estão neles. Está nele um sentimento, mas ele está meio deprimido, então ele não consegue perceber o outro porque ele está tão voltado para si. Então a intenção é de trazer uma reflexão às organizações, a você líder, a você CEO, de como é importante tratar da saúde mental e do adoecimento mental, tanto do time quanto da empresa. A empresa também adoece. Adoece, e ali você vai ver lá no turnover, você vai ver ali, o turnover é o chavão ali, né? Ele é o termômetro. Como é que é ali? As pessoas gostam de ficar na empresa ou elas vão embora porque elas não suportam? E muitas vezes elas pedem demissão, a maioria das vezes, pedem demissão do líder, não da empresa. Mas só que a empresa já está adoecida. Então eu deixo aqui hoje uma reflexão e um questionamento. Na sua empresa, você se percebe como líder, um líder com uma formação integral, capaz de perceber situações emocionais dos seus colaboradores? Você acredita que um suporte psicológico pode fazer a diferença para você líder, para você colaborador e para a empresa como um todo, prevenindo o adoecimento mental e o adoecimento também da empresa? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.